Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 8 de fevereiro. O ministro Ricardo Lewandowski determina que o governo federal divulgue ordem de vacinação dos grupos prioritários em até 5 dias. Segundo o ministro do STF, a preferência na imunização contra a Covid-19 deve ser feita de acordo com critérios técnicos científicos. Confira esse e outros destaques na edição de hoje. Supremo decide que presidente não é obrigado a nomear primeiro nome de lista tríplice para reitor em universidades federais. Por maioria, a STF libera a privatização da Casa da Moeda e de mais 5 estatais. Em balanço sobre a Lava Jato, o ministro Edson Fachin destaca que 7 denúncias da operação estão em andamento no STF. A gente começa o jornal de hoje com decisão sobre a vacinação contra a Covid-19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu 5 dias para que a União divulgue qual vai ser a ordem de imunização dos grupos prioritários. Repórter Viviane Novaes traz ao vivo os detalhes desse caso. Olá, Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o governo divulgue a ordem de preferência da vacinação entre os grupos prioritários com base em critérios técnicos científicos. A decisão atende a um pedido do partido Rede Sustentabilidade, que alegou que o plano de imunização é muito genérico e sem uma ordem de vacinação pode haver situações de injustiça. O ministro pediu que o Ministério especifique com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos em cada uma das fases de vacinação. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski foi em caráter liminar, ou seja, provisório, e deve ser confirmada pelos outros ministros do Supremo em plenário. William. Obrigado pelas informações, Viviane. Ainda sobre Covid-19, mas agora a respeito da crise no Amazonas. A Secretaria de Saúde de Manaus tem 10 dias para responder se foi pressionada pelo Ministério da Saúde a tratar pacientes com cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Os 3 medicamentos não têm comprovação científica para combater a doença. A decisão do ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, com base em pedido do Ministério Público de Contas. E o Ministério Público Federal encaminhou uma recomendação para que o Ministério da Saúde publique diariamente as evidências científicas sobre o diagnóstico e o tratamento da Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem o prazo de 10 dias para adotar as medidas recomendadas pelo Ministério Público Federal. Entre elas, a publicação de artigos atualizados sobre a forma de contágio e o tratamento do coronavírus. O Ministério da Saúde sempre manteve essas informações na página oficial da pasta. Porém, de outubro do ano passado para cá, as informações não foram mais divulgadas. Se o ministro Eduardo Pazuello não atender a recomendação, pode enfrentar uma ação na Justiça. O plenário do STF invalidou a Lei da Paraíba, que suspendeu a cobrança de empréstimos consignados de servidores públicos durante a pandemia. Quem traz os detalhes dessa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E na última sexta-feira foi concluída mais uma sessão de julgamentos no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Uma sessão que começou no dia 18 de dezembro de 2020 e foi finalizada nessa última sexta-feira. Vários julgamentos realizados, dentre eles o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela CONCIF, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, contra uma lei de 2020 também do estado da Paraíba, que previa a possibilidade de suspensão do pagamento daqueles créditos consignados em conta corrente dos servidores públicos estaduais e com isso não fossem descontados em folha de pagamento, pelo prazo de 120 dias, podendo ser esse prazo prorrogado caso o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia causada pela Covid-19 fosse também prorrogado. Questionava também a possibilidade de se lançar essas parcelas suspensas para o final do contrato sem que houvesse qualquer incidência de juros ou correção monetária. O principal argumento trazido foi de uma suposta violação, usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, e foi nesse sentido que votou a ministra Carmen Lúcia, relatora desse processo, pela procedência da ação, no que foi acompanhada pela maioria dos ministros. Segundo a ministra Carmen Lúcia, a lei, ao tratar de obrigações assumidas por
agentes legítimos e capazes e também estabelecer a possibilidade de sobrestamento do dever de cumprimento de uma obrigação bancária, estaria assim o Estado incidindo em matéria privativa da União para legislar sobre direito civil e também ao estabelecer essa não incidência de juros e correção monetária, estaria invadindo a competência da União para legislar sobre política de créditos. Ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio, para quem a norma paraibana estabelecia uma proteção ao consumidor e não uma violação da competência privativa sobre direito civil ou políticas de créditos. E na matéria de direitos do consumidor, de proteção do consumidor, todos os entes da federação podem legislar, já que se trata de matéria legislativa normativa concorrente. Esse foi mais um dos julgamentos realizados pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Outros destaques você continua acompanhando aqui na TV Justiça. O STF também confirmou um acordo com novos prazos para o INSS decidir sobre a concessão de auxílios e benefícios. A análise deve variar de 30 a 90 dias, dependendo da complexidade do processo. A homologação do acordo foi confirmada por unanimidade em sessão plenária virtual encerrada na sexta-feira. Com isso, o processo sobre a possibilidade de o Judiciário estabelecer prazos para análise de benefícios do INSS foi extinto. O acordo foi fechado entre a Procuradoria-Geral da República e o Instituto Nacional do Seguro Social em novembro de 2020 e homologado pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 9 de dezembro. Para o relator, o acordo possibilita a concessão dos benefícios previdenciários em tempo razoável para a população. Os prazos estabelecidos para análise e conclusão dos processos administrativos começam a valer em 6 meses. Esse intervalo vai servir para que a autarquia e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal viabilizem o cumprimento das medidas. Se houver descumprimento do acordo, uma central unificada de cumprimento emergencial de prazos deve dar uma solução em no máximo 10 dias. Entre os prazos estabelecidos, o INSS deve analisar em até 90 dias o benefício assistencial à pessoa com deficiência e também ao idoso, e o mesmo vale para as aposentadorias em geral. A exceção são os casos de invalidez, em que o limite é de 45 dias. Para análise de salário maternidade, o INSS tem 30 dias e de pensão por morte, 60 dias. O STF também decidiu que o presidente da República não é obrigado a nomear como reitores das universidades e institutos federais o mais votado da lista tríplice feita nas instituições. A decisão foi tomada em ação ajuizada pelo Conselho Federal da OAB com pedido para que a escolha de reitores das universidades e institutos federais fosse feita considerando o nome mais votado e que a nomeação não tivesse validade se esse critério não fosse respeitado. Em dezembro do ano passado, o relator, ministro Edson Fachin, em decisão provisória, determinou que a escolha do chefe do Poder Executivo deve recair sobre o docente indicado em primeiro lugar na lista. A lista tríplice é feita depois de consultas e votações com a comunidade acadêmica e é regulamentada por lei de 1995, que atribuiu ao presidente da República escolher o novo reitor e vice-reitor de universidades federais a partir dos nomes indicados em lista. Mas a lei não estabelece entre os 3 nomes quem deve ser escolhido. Apesar disso, até o fim do governo Michel Temer, havia uma tradição de que o presidente da República nomeasse sempre o primeiro nome da lista tríplice, ou seja, o mais votado. No plenário virtual, a maioria dos ministros do STF seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que o presidente da República não é obrigado a nomear o primeiro nome da lista. No voto, Moraes destacou que a Constituição Federal atribuiu caráter político ao ato de escolha, não só ao dirigi-la ao chefe do Poder Executivo, mas também de determinar-se a formação de listas para que, entre seus integrantes, livremente escolhesse aquele que é eleito em processo democrático. Ainda no plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo autorizou a privatização de 6 estatais. Entre elas está a Casa da Moeda.
A Casa da Moeda do Brasil é uma empresa estatal responsável pela impressão de dinheiro no país. No Supremo, o Partido Democrático Trabalhista alegou que a venda de empresas públicas não pode ser feita por meio de decretos e resoluções, porque viola o princípio da legalidade previsto na Constituição. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira defendeu o mesmo ponto de vista e destacou a importância da Casa da Moeda como estatal. O Ministério contextualizar a abrangência das atividades da Casa da Moeda, que essencialmente presta serviços públicos essenciais para o país, relacionados à soberania monetária e à segurança nacional, como a fabricação de papel moeda e moeda metálica, além da produção de passaporte para o governo federal e uma série de outros produtos estratégicos. Para a venda das estatais, o PDT argumentou que seria necessária uma lei específica aprovada pelo Congresso Nacional, mas 9 dos 11 ministros rejeitaram a ação e decidiram liberar a privatização. Para a relatora, a ministra Carmen Lúcia, existe lei genérica que permite a desestatização, o que dispensa a criação de uma lei específica. No voto, a ministra afirmou que a retirada do poder público do controle acionário de uma empresa estatal ou a extinção dessa empresa é uma consequência da política pública autorizada pelo Congresso em previsão legal que criou o programa de desestatização para reduzir a presença do Estado na economia. Já o ministro Edson Fachin deu voto contrário. Entendeu que a desestatização de empresas públicas deve ser necessariamente precedida por lei específica. Além da Casa da Moeda, o Supremo autorizou a venda de mais 5 estatais. O SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, a Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada e a Agência Gestora de Ativos. O Supremo confirmou a validade da inclusão dessas empresas no Programa Nacional de Desestatização. E no próximo bloco, o evento discute os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na Justiça Eleitoral. Instantes. A Constituição Federal de 1988 é importante, pois retoma um modelo político-jurídico focado na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade, que também fundamentam o Estado democrático de direito e os anseios do povo brasileiro. A Carta Magna é fundamental à organização e à implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, representando assim um grande avanço rumo à consecução dos direitos sociais do Estado. O Tribunal Superior do Trabalho não reconheceu o vínculo empregatício de um motorista com uma empresa de logística no Espírito Santo. Para os ministros da 4ª turma, a relação era comercial e não trabalhista. O caso teve início quando o motorista pediu o pagamento de diversas parcelas relativas ao período de 2005 e 2012. Na ação, afirmou que, ao ser contratado pela Unifast Logística, foi obrigado a abrir uma empresa, a fim de burlar a legislação. Em defesa, a transportadora negou, disse que o profissional já tinha uma empresa e que havia sido celebrado apenas um contrato comercial de concessão de veículos. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve a sentença que reconheceu a relação de emprego e o pagamento de indenização. Para o TRT, ficou comprovado o preenchimento dos requisitos que configuraram um vínculo empregatício com base na prova oral colhida nos autos. Mas a Unifast recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, destacou que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, por conta de terceiros e mediante remuneração. Com base nisso, reconheceu o recurso da empresa. Estou conhecendo do recurso de revista e, no mérito, dando-lhe provimento para declarar válida a relação do transportador autônomo de carga, afastando o reconhecimento de vínculo feito pelo Tribunal Regional do Trabalho, que deixa de aplicar uma lei que agora foi reconhecida constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro ainda explicou que a norma define 2 modalidades de transportador autônomo de carga. O TAC independente, em que o serviço é eventual e o frete é ajustado a cada viagem, e o TAC agregado, que é uma prestação de serviços exclusiva, como no caso do motorista. A decisão foi unânime.
Começou nesta segunda-feira o seminário da Escola Judiciária Eleitoral do TSE sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo do evento é discutir os impactos da LGPD na justiça eleitoral e na administração pública. Especialistas em direito digital e proteção de dados participaram esclarecendo dúvidas sobre a lei. Tudo transmitido ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. A proteção de dados pessoais é algo que sempre foi uma preocupação da Justiça Eleitoral. Com a entrada em vigor da LGPD, as responsabilidades passam a ser maiores. Temos um dever maior de transparência, de prestar contas, de registrar cada acesso feito a cada dado pessoal. Isso para que depois, se for o caso, sejamos capazes de informar individualizadamente a respeito desses acessos, se houver pedido. Esse certamente é um dos grandes debates que nós precisamos fazer em termos de proteção de dados, porque ele se relaciona com a nossa democracia, ele se relaciona com a formação da vontade política da nossa sociedade. Neste primeiro dia, as conferências começaram às 16h e foram debatidos temas como cibersegurança e o equilíbrio entre eficiência na prestação de serviços e a proteção de dados pessoais. Amanhã, 9 de fevereiro, data em que é celebrado o Dia da Internet Segura, as transmissões começam mais cedo, às 14 horas, seguindo até às 18h. Todo o conteúdo ficará disponível no canal youtube.com/Justiça Eleitoral sem cedilha. Quais cuidados devemos ter ao navegar na internet? Com que frequência devemos mudar as nossas senhas de e-mails e aplicativos? O comunicador Marcelo Tais deu essas e outras respostas em um bate-papo sobre cibersegurança com a Justiça Eleitoral. Em um mundo onde o smartphone resolve boa parte das nossas necessidades, que cuidados eu devo ter para não me expor demais na internet? O segredo é agir na vida virtual do mesmo jeito que agimos no mundo real. Quem dá a resposta é Marcelo Tais, comunicador que estudou a fundo a cibersegurança nos últimos tempos. É importante você buscar senhas não óbvias, né? Não óbvias, periodicamente trocar essas senhas e ficar de olho, porque mais importante de tudo é, com a consciência da fragilidade dos sistemas, você observar o movimento ao redor, né? É igual você cuidar bem de um jardim. Você tem que todo dia dar uma olhada se as ervas daninhas tomaram conta das alfaces, você entendeu? Se está na hora de você pensar em jogar ali uma coisa para matar um pulgão, sabe? Uma praga qualquer. A nossa vida na rede é muito parecida com a vida fora da rede. Uma das dicas de Tais é prestar muita atenção em quem recebe nossas informações no mundo virtual. Com a popularização das compras online, é comum informar dados pessoais em cadastros de diferentes sites. Mas é preciso ter cuidado na hora de selecionar as páginas. A pergunta, Henrique, tem que ser para quem que você está oferecendo esses dados, né? Se você conhece a loja, você conhece a instituição que está te pedindo esses dados, não pode ser uma instituição que você acabou de descobrir que existe e que está te dizendo que tem o melhor preço, que é fantástico, né? Então, nós temos que voltar para aquele básico que nós aprendemos com os nossos avós. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Numa conversa sobre cibersegurança com a Justiça Eleitoral, o tema das fake news não poderia ficar de fora. A receita de Tais para combater as notícias falsas é relativamente simples. Calma e checagem. Você viu alguma coisa que é fake news? Respire, pesquise. Se realmente é algo que você confirma e em fontes realmente que são confiáveis, aí sim, denuncie. As plataformas hoje estão muito mais atentas porque elas estão sendo pressionadas, inclusive pela justiça, né? Então elas estão hoje com a consciência que elas têm responsabilidade nisso. Você pode ver a entrevista completa de Marcelo Tais no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E você acompanha a partir de amanhã aqui no Jornal da Justiça uma série de reportagens produzidas pelo TSE sobre ataques cibernéticos. Não perca! E a seguir, ministro Edson Fachin divulga balanço atualizado da Operação Lava Jato no Supremo. Os detalhes depois do intervalo. A
Constituição Federal, na sua missão de garantir a dignidade da pessoa humana, previu não apenas direitos fundamentais individuais de abstenção e de prestação, mas também direitos e garantias de dimensão coletiva. Trata-se de reconhecer que o indivíduo somente se realiza na sua relação com os outros. Assegurar a observância desta alteridade, que decorre da própria humanidade, é a tarefa a ser perseguida na concretização da Constituição. O ministro Edson Fachin divulgou um balanço atualizado da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o levantamento, há 7 denúncias em fase de processamento no STF. 3 delas aguardam deliberação sobre aceitação ou rejeição. Uma teve o julgamento suspenso por pedido de vista e outras 3 estão em fase de notificação dos investigados. Desde o início da operação, em 2014, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em 29 inquéritos em tramitação no STF, das quais 20 foram analisadas pela segunda turma. Atualmente, há 31 inquéritos sob a relatoria do ministro Fachin. Foram julgadas pela segunda turma 6 ações penais, que resultaram em 4 condenações e 2 absolvições. Das 3 restantes, uma está com o ministro revisor, uma em fase de alegações escritas pela defesa e a outra teve a competência declinada para outra instância. Desde fevereiro de 2017, o ministro Edson Fachin determinou a expedição de 221 mandados de busca e apreensão e decretou 12 prisões preventivas e 2 temporárias. Até o final de 2020, foram arrecadados cerca de 956 milhões de reais em multas fixadas em 120 acordos de colaboração premiada homologados pelo STF. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem mobilizado esforços para digitalizar uma série de documentos históricos. A intenção é manter a memória do Judiciário Mineiro preservada e ainda facilitar a pesquisa e a divulgação de fatos que marcaram a trajetória jurídica do Estado. O trabalho é manual e minucioso. É preciso impedir a ação de insetos, do mofo, da ferrugem, dos grampos e da poeira. A missão da equipe da coordenação do Arquivo Permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é importante para impedir que a ação desses elementos não danifiquem o acervo histórico. Nos arquivos estão processos judiciais e documentos administrativos das comarcas mineiras e também de segunda instância. Essas decisões catalogadas aconteceram nos séculos XVIII e XIX e nas primeiras décadas do século XX. Os documentos chegam aqui, às vezes mofados, com bastante sujidade, com metais já oxidados. E o nosso trabalho consiste, primeiro, o recolhimento nas comarcas, até o ano de 50. A gente traz para cá, a gente separa todos os documentos, retira os metais, oxidados ou não, retira os barbantes, as linhas, faz uma varredura mecânica, retira toda a sujidade. Depois esse documento é cadastrado e a partir daí ele fica disponível para acesso a toda a comunidade científica, a todos os pesquisadores de qualquer parte do mundo. Desde julho de 2016, a Unidade de Arquivo Permanente mantém um acervo. São mais de 26 mil caixas que armazenam a documentação, que passa pelos procedimentos de conservação, cadastramento e digitalização para manter a memória do Judiciário Mineiro preservada. Até o final de 2020, foram higienizados mais de 91 mil processos e digitalizadas mais de 192 mil laudas. Nós pegamos esse processo, a gente lê o processo, a gente lança ali todas as informações sobre ele, que se caso alguém mais tarde vier fazer uma pesquisa, a gente tem aqui tudo registrado, o nome das partes, do juiz, qual que foi o caso, tudo direitinho. No início é um pouco difícil, porque até a forma que eles constroem as frases são diferentes do que eles fazem hoje. Isso dos processos, principalmente do século XIX, né? E também a letra, porque o jeito, são todos manuscritos e a forma que eles escrevem, o formato da caligrafia é bem diferente da que a gente usa hoje. Outro órgão do Tribunal de Justiça, que faz um trabalho de preservação de documentos históricos, é o Museu da Memória do Judiciário Mineiro. No Museu da Memória do Judiciário Mineiro estão reunidos documentos, quadros, fotografias, mobiliários e outros objetos que possuem um valor cultural e histórico para a Justiça. Todo esse acervo é importante
porque mostra as transformações que aconteceram na Justiça de Minas Gerais ao longo dos anos. O Museu da Memória do Judiciário Mineiro tem o objetivo de armazenar documentos e objetos que possam servir de pesquisa e divulgação de momentos importantes que marcaram a história jurídica do Estado de Minas, tendo como referência o passado que se projeta para o futuro. A ideia é digitalizar todo o nosso acervo. Isso sim, nós vamos fazer. Mas é um trabalho moroso. Eu tenho mais de 3 funcionários que ficam digitalizando folha por folha, de documento por documento. Mas antes de chegar na digitalização, eu tenho ainda um processo. Eu tenho uma limpeza, eu tenho uma classificação, eu tenho uma catalogação e é aí que eu digitalizo. Quando esses documentos são digitalizados, tem uma nova lista. E aí, a partir daí, a gente coloca essa listagem no site. Aí, o pesquisador que liga para nós, que tem um tema que ele quer pesquisar, nós separamos os documentos e disponibilizamos no site. Ali ele tem acesso a todo o conteúdo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.